Chegamos ao fim da Copa do Mundo de 2026, com a Espanha se sagrando bicampeã, né, do torneio. E acho que pra nós que pudemos acompanhar esse um mês e uma semana de torneio, fica bem claro que essa conquista da Espanha foi através de futebol jogado, mas na Copa dos protagonistas, quem foi o destaque? Quem foi o diferencial? Quem foi o protagonista que levou a Espanha ao bicampeonato? É isso que vamos estar tratando no vídeo de hoje, rapaziada. É o primeiro vídeo nesse formato no meu canal. Então, de antemão, sejam muito bem-vindos. Já vou me desculpando o cenário aqui atrás, eu vou estar resolvendo essa questão depois, tá? Era pra me ter postado o vídeo nesse formato há bem mais tempo, acho que até antes mesmo da Copa começar. Mas é isso, sem enrolação. Vem comigo nessa resenha, vambora ver o que tá pegando, né? Como é que foi essa conquista da Espanha? Vamos lá, bora! Pois é, família. A Espanha foi a grande campeã da Copa do Mundo de 2026 e a gente pôde ver diante dos nossos olhos talvez a seleção mais bem sucedida desse século, né? Campeã em 2010, campeã em 2026 também, com todos os seus talentos sendo postos aí à prova. A gente viu o Rodri ser premiado o melhor jogador da competição, dividindo o pódio com o Messi e com o Mbappé. Vimos o Unai Simón ser o melhor goleiro e o Pau Cubarsí sendo o melhor jogador jovem dessa Copa. Quando a gente vê esse time da Espanha performar, né, desde a solidez defensiva, a característica do controle de bola, tendo um bom centroavante e até mesmo as figurinhas carimbadas, vários nomes vêm à nossa cabeça para ser essa peça-chave da conquista. Mas quem seria o protagonista desses aqui? Seria o Lamine Yamal? Seria o Dani Olmo? Seria o Pedri? Seria o coroado melhor jogador, o Rodri? A gente tem que entender isso aí. Talvez o nome esteja de fora desses primeiros que vem à nossa cabeça e nessa Copa a gente conseguiu presenciar uma figura que sabe usar essas peças e ao longo da Copa fez algumas escolhas muito impactantes. E o nome dele é Luis de la Fuente. Presente na La Roja desde as categorias de base, quando assumiu lá em 2013, o Luis de la Fuente venceu no comando da Espanha a Euro Sub-19 em 2015 e mais tarde também venceria em 2019 com a equipe Sub-21. Também esteve à frente da equipe nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, sendo medalha de prata diante o próprio Brasil. Só em 2022, o Luis de la Fuente assumiu a equipe principal, onde seria campeão da Nations League edição 23, derrotando a Croácia nos pênaltis. Seria vice-líder na próxima edição, em 2024, diante de Portugal, e nesse mesmo ano seria campeão da Eurocopa, em cima da Inglaterra por 2-1. Agora em 2026, ele atingiu seu maior triunfo à frente da equipe espanhola, derrotando a Argentina por 1-0 na grande final. O curioso é que o treinador Luis de la Fuente, desde a categoria de base, ele tem em suas mãos vários desses jogadores que compuseram esse elenco campeão de 2026, tais eles como Unai Simón, Mikel Merino, Rodri, Oyarzabal, Eric Garcia, Marc Cucurella, Pedro Porro, Dani Olmo e Ferran Torres, que foi o autor do gol que deu o bicampeonato aos espanhóis. O Luis de la Fuente, com todo esse expoente da base, né, o profissional, ele tinha em mãos todos esses talentos, né, esses jovens talentos já lapidados, maturados, né, por assim dizer, e foram muito cruciais à conquista do título. E hoje pode se considerar parte dessa espinha dorsal da equipe da Espanha. Atenção pra base, né, coisa que outra seleção aí não faz, né, mas aí já é assunto pra outro vídeo. Difícil falar em merecimento no futebol, mas quando a gente tem uma campanha como essa praticada pela Espanha, é muito mais difícil falar no contrário. Uma Copa do Mundo praticamente perfeita, disputada pela La Roja, e que, curiosamente, não teve o Lamine Yamal que todo mundo esperava. Foi importante sim, mas definitivamente não fez a Copa dos Sonhos do craque do Barcelona. A Espanha começaria sua campanha no dia 15 de junho contra a estreante Cabo Verde. E em um jogo de controle, mas pouco efetivo, iria ver diante dos olhos o goleiro Vozinha. Vamos combinar a figuraça dessa Copa. Brilhou bastante e segurou um empate até que histórico para a equipe cabo-verdiana. Depois de um 0-0 contra uma equipe estreante, alguns olhares passaram a mudar um pouco ao time espanhol, mesmo que na ocasião fosse uma estreia de Copa do Mundo. Na rodada seguinte, contra a Arábia Saudita, com 4-0 no placar, uma resposta à estranheza causada na estreia. Jogo de grande domínio com 4 gols anotados, um deles de Lamine Yamal, marcando seu primeiro gol em Copas do Mundo, 2 gols marcados por Mikel Oyarzabal e um gol contra. A Espanha faturava ali os seus 3 primeiros pontos. Na terceira e última rodada, um apertado 1-0 diante do Uruguai, um jogo bem mais travado, físico e pouco inspirado dos espanhóis. Jogo esse que marcou a expulsão do uruguaio Agustín Canóbio e uma lesão do Nico Williams. O gol foi marcado por Alex Baena, em uma falha um tanto que bizarra do goleiro Fernando Muslera. E a essa altura, as certezas voltariam? A Espanha com 7 pontos se classificaria como líder, o Cabo Verde se classificando em segundo lugar,
sua estreia já conseguiu superar um grupo com 2 seleções tradicionais. Chegamos então na fase de 16avos, uma nova fase eliminatória adicionada a esse novo formato da Copa do Mundo, e nela a Espanha teria pela frente a Áustria, vice-líder do grupo J, e venceria a partida por 3-0, novamente com 2 gols de Oyarzabal e 1 de Pedro Porro. Tinha começado a Copa como reserva de Marcos Llorente, depois chegando à condição de titular, que se manteve até o fim da Copa. A essa altura, uma Espanha consciente que sabia o que fazer com e sem a bola, defensivamente imbatível, com os laterais Cucurella e Pedro Porro apoiando os atacantes e recompondo a linha de zaga, a dupla de zaga Cubarsí e Laporte muito sólida e funcional ao estilo de jogo da Espanha, com destaque para o garoto Cubarsí, que viria a ser o melhor jogador jovem dessa Copa. Não só se manteve um zagueiro muito seguro em toda a Copa, mas também mais um jogador capaz de quebrar linhas com um bom passe do meio para o ataque. E só para ilustrar o quão absurda foi a Copa do Cubarsí, juntamente com o Laporte, eles foram vazados uma única vez, contra a Bélgica nas quartas de final, entrando assim para a história. Família, a Espanha sofreu um único gol na Copa do Mundo. Nessa final contra a Argentina, o Cubarsí tentou 126 passes e acertou 121 deles, com um acerto de 96% dos passes. Família, falar sério, que zagueiro tem a seleção espanhola, tá? Nas oitavas, o derby ibérico era inevitável. A Espanha enfrentaria Portugal, que havia vencido a Croácia em um jogo decidido no fim, em um final polêmico. Seguindo a mesma cartilha, a La Roja iria às redes somente no apagar das luzes. E um herói improvável, que adiante acabaria ser um herói provável, foi a solução do confronto. Saindo do banco, Mikel Merino fez o único gol da partida do derby, deixando de fora Portugal, de Cristiano Ronaldo, e consagrando o técnico Luis de la Fuente. O Merino, bem curioso, da mesma maneira que joga no Arsenal, é aquele volante de pisada de área, né, muito versátil, já usado por vezes como centroavante improvisado no Arsenal. Fez o gol em uma baita achada do Ferran Torres. Pelas quartas de final, a Espanha teria a Bélgica pela frente. Bélgica, que vinha crescendo no mata-mata, chegava com uma certa injeção de adrenalina, após uma grande virada contra o Senegal e a goleada contra os Estados Unidos nas oitavas de final. A Espanha sairia na frente com Fabian Ruiz e veria a Bélgica empatar o jogo ainda no primeiro tempo, o único gol sofrido em toda a Copa do Mundo. A Espanha mantinha a constância e o agora herói provável Mikel Merino, aos 43 minutos do segundo tempo, fez o gol da classificação. Nas semifinais, o grande desafio e a bola da vez era a grande favorita França, de Mbappé, Olise, Dembélé e companhia. Em meio a declarações e fotos postadas nas redes sociais por Lamine Yamal nas vésperas da partida, o indicativo era de um grande jogo, com a bola rolando 2-0 para os espanhóis. Oyarzabal e Pedro Porro marcaram os gols da vitória em uma partida que mostrou ao mundo a maneira de um time jogar em seu esquema, com todas as suas características, anulando as válvulas de escape e o próprio Mbappé, contido pela dupla de zaga da Espanha. Além de abrir o marcador e não tirar o pé, continuou competindo e chegou ao 2-0, sem abrir mão do seu estilo de jogo e sem se acovardar. Não é mesmo, senhor Thomas Tuchel? E chegamos a ela, a grande final. Espanha de um lado contra uma aguerrida Argentina que não se permitia por desistir, um time cascudo que acumulou viradas épicas durante toda a Copa. Em campo, nem há muito o que ser dito a não ser jogo de um time só. A Espanha submeteu a Argentina a terminar os 90 minutos sem sequer finalizar a gol. A Espanha foi superior em todos os aspectos, com bola ou sem bola. A Argentina não conseguia ter a bola, principalmente fazer com que Lionel Messi entrasse no jogo. 0-0 em tempo normal, a Argentina resistia enquanto conseguia, aparentemente tirando fôlego de onde não dava, muito em virtude pelo desgaste acumulado. Com o jogo na prorrogação, Enzo Fernandes seria expulso e a Argentina só se apegava a uma disputa de pênaltis, confiando suas esperanças em Dibu Martínez. É então que aos 106 minutos, Ferran Torres faz o gol que levaria a Espanha ao título, um outro jogador vindo do banco decisivo para a conquista do bicampeonato. No resumo do resumo, o jogo de um time só, um jogo que serviu para reafirmar a nós torcedores e espectadores o ímpeto e a concentração do time de Luis de la Fuente. Novamente uma aula de futebol e um título muito justo. Tá, mas e no fim das contas, de quem foi o real protagonismo? Bom, pra ser sincero, o que pareceu de fato foi o sistema defensivo como um todo. A Copa que fizeram Cucurella e Cubarsí foi algo muito fora da curva, por exemplo. Mas, para se encaixar nessa pergunta, é justo citar outros nomes, como Dani Olmo,
O Mikel Merino com muita estrela, sendo extremamente decisivo. O próprio Oyarzabal, que foi o artilheiro da Espanha na competição. E até mesmo o Rodri, que foi nomeado o melhor jogador dessa Copa. Rodri esse que, na minha opinião, não foi o melhor jogador da Copa. Acredito que esse posto deveria ter sido ocupado pelo Messi, não só em números, mas pelo contexto de ser essencial ao time, né? O fator Messi foi quase que a tônica da Argentina em toda a Copa. Além do Mbappé, que também seria um nome à frente do Rodri, na minha opinião. O agora maior artilheiro das Copas com 20 gols. Tomou 14 participações diretas em gols nessa Copa. Foi de fato assustador o que o Tartaruga fez. Mas o Rodri também é sim uma opção muito válida. O Rodri fez uma excelente Copa do Mundo. Foi fundamental no meio-campo da Espanha. E, cara, você goste ou não, ele joga muita bola. Mas basicamente é isso. Acho que o que nos resta é literalmente esperar a próxima Copa para poder sentir essas emoções novamente, né? Essa energia que só a Copa nos proporciona. Esse sentimento de uma geração se enterrando para com uma nova possa surgir. É de fato encantador. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha de tudo isso? Qual foi a leitura que você fez sobre a Copa da Espanha? Comenta aqui abaixo. Vamos dar uma resenhada, família. Vou estar lendo nos comentários. E no mais é isso. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, marque esse vídeo com gostei. Se inscrevam no meu canal. Ative as notificações para não perderem nada. E é isso. Tamo junto, família. É nóis.